Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rodrigo, sou advogado. Estamos aqui lecionando ainda a lei das inelegibilidades. Certo? Vem cá comigo, vamos lá. A aula passada eu havia dito o seguinte, perdão, olha aqui para mim. Quais são os crimes, né, que são inelegíveis? Falamos um rol de crimes lá, tráfico, roubo, etc, etc, etc. Falamos também na aula passada os crimes que, muito embora a pessoa cometeu, ela pode se tornar elegível, certo? Quais são? Falamos os culposos, aí eu dei o exemplo do crime culposo, um homicídio culposo, uma lesão corporal culposa, um peculato culposo, isso daí pode acontecer, e outros crimes, como por exemplo o crime de menor potencial ofensivo, tá? Então se você for condenado nesses dois crimes, você é elegível. E tem um outro que eu não terminei, são os crimes contra a honra, certo? Crimes de iniciativa privada. Vem cá, vamos lá. Voltando ao que a lei fala, né? A inelegibilidade prevista na linha E do inciso 2 desse artigo não se aplica aos crimes culposos, que a gente já viu, né? Aqueles definidos em leis como de menor potencial ofensivo, que a gente já viu, e nem os crimes de ação penal privada. Vamos lá. O que são crimes de ação penal privada? Vamos entender isso daqui. O que é uma ação penal pública e uma ação penal privada? Quando você comete um crime, esse crime, de alguma maneira, ele atinge a sociedade como um todo. Então, independentemente de qualquer coisa, quando há um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, não vamos entrar aqui no detalhe, mas independentemente do Ministério Público querer ou não, o delegado querer ou não, ele tem que instaurar um inquérito policial. Ponto, senão ele está prevaricando, certo? Então, esses crimes de ação penal pública condicionada, mesmo que a vítima não queira, é obrigado a instaurar. Por exemplo, o filho que extorquiu o pai e o pai não sabia, crime de extorsão. Aí chega o pai, não quero mais. Extorsão é o seguinte, foge o sequestro, pai, eu tô sendo sequestrado, tá, se não me der o dinheiro, vão me matar, vão cortar minha orelha e tal. O pai vai lá e dá o dinheiro. Aí descobre que é uma farsa, que é forjado. Ora, esquece, o filho vai responder por extorsão. Ainda com uma agravante que é cometido contra pai ou ascendente, ou descendente, entendeu? Ah, mas eu não quero que meu filho seja processado. Não interessa. Por quê? Porque a ação penal pública é incondicionada. A maior parte dos crimes são incondicionados, tá? Furto, roubo, sequestro, tráfico, enfim, desacato, autoridades, obediência. Aí cabe, a maioria são incondicionadas. Maioria, porque é assim que funciona. Não vamos entrar aqui em penal, é processo penal, mas a maioria é assim. Porém, existem crimes que atingem somente a honra da pessoa. Por isso que esses crimes são de ação penal privada. Ou seja, a ação não é incondicionada. Em vez da incondicionalidade da ação, é a conveniência e a oportunidade da vítima. Por exemplo, seu bunda mole, seu vagabundo, isso é uma injúria. Quando eu sofri essa injúria, cabe a mim ingressar com a queixa-crime ou não. Porque foi eu que sofri a agressão verbal, entendeu? Isso é muito comum hoje no WhatsApp, você é um safado, vagabundo e tal. Você tem um prazo de 6 meses para entrar com uma queixa-crime, senão não. O Ministério Público não tem legitimidade para entrar com ação, tem que ser com um advogado legalmente constituído e entrar com uma queixa-crime, certo? Vamos lá. Esses são os crimes de ação penal privada. Quais são? Vamos lá. Calúnia. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção 6 meses a 2 anos ou multa. A mesma pena incorre quem, sabendo da falsa imputação, propala ou a divulga. É punível a calúnia contra os mortos. O que é a calúnia? Calúnia é o seguinte, eu vou lá e falo para todo mundo, olha, fulano de tal matou o pai dele. Boto na rede social, boto no Face, boto no WhatsApp, no Twitter, Instagram, olha, acabo com tudo. Falou, tá vendo essa foto aqui? Esse cara aqui, quem matou foi o pai. Esse cara aqui matou o pai dele. Pá. Depois saiu o laudo do pai, da morte do pai, né? Que é o Instituto Médico Legal ou o Serviço de Verificação de Óbitos, que vai ver, morreu do coração. Pô, mas ele falou que matou o pai. Então isso cabe o quê? Uma queixa-crime de calúnia, porque eu estou atribuindo a alguém um fato criminoso. O homicídio é um fato criminoso, tá? Cuidado, queixa-crime e calúnia tem as custas, tem que recolher e tem que ingressar, certo? Um exemplo aqui clássico, aqui, só para a gente não sair da questão política, o professor Marco Antônio Villa, que todo mundo conhece lá do Jornal da Cultura,
o Lula entrou com uma queixa-crime contra o Marco Antônio Villa, tá? Estou relatando o fato, porque o Marco Antônio Villa falou que ele é o réu oculto do mensalão, que é o réu oculto do Pertolão, enfim, né? Foi lá e desce o sarrafo. Quem acompanha o Jornal da Cultura sabe quem é o Villa e sabe que o cara desce a madeira mesmo. Então o Lula foi lá e ingressou com uma queixa-crime, certo? Porque você fala que alguém é réu oculto do mensalão, em tese você está falando que o cara cometeu um crime de corrupção passiva, ativa, tal, etc, etc. E aí a justiça vai provar ou não, certo? Só para a gente ficar dentro da política e a gente entender. Detalhe, é importante falar, existe dentro do período eleitoral, tá? E aí não é o Código Penal. Se a calúnia ou a injúria ou a difamação for dentro do período eleitoral, não vai pelo Código Penal, vai lá pela lei eleitoral, entendeu? Fica ligado nisso daí. Vem cá, vamos comigo. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção, 3 meses a 1 ano. O que é difamar alguém? Ó, fulano de tal faz suruba com gaviões, a minha vizinha faz suruba com gaviões. Isso é difamação. É crime fazer suruba com gaviões? Não é. Mas a mulher faz. O que a gente pode fazer? Isso é difamar alguém. É crime? Não, não é crime. Fulano de tal tem amante. Ministro do STJ, do STF, tá beijando a lacraia na boca. Enfim, todas essas coisas, essa fofocoiada miserável, isso daí é a difamação, entendeu? Então você tem amante, não tem amante. Então, só para não perder o fio da questão política, lá nos Estados Unidos, lá do Donald Trump, tá uma baixaria lá, questão política, certo? Eu não vou nem repetir aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos, porque a questão assim baixa mesmo, de tamanho de não sei o que lá, essas declarações baixas, horríveis, tá? Então, infelizmente, faz parte do jogo eleitoral, o que é uma baixeza moral absurda, né? Você está para debater ideias, mas não para debater baixaria, fazer baixaria. Mas tá uma baixaria completa, um dizendo que tem amante, que não tem amante, o que tem a ver, meu? Mas faz parte. Vamos lá. Exceção da verdade. O que é exceção da verdade? A exceção da verdade somente admite ser ofendido a funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. Como assim? Fala assim, ó, o funcionário público é um corrupto, sem vergonha, canalha. O canalha é injúria, mas ele é um corrupto e recebe dinheiro. Aí o funcionário público vai lá e faz a exceção da verdade. Mentira, ele tem que provar o que ele está falando. Você está entendendo? Vamos lá, vem cá. E a injúria? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O que é injúria? Safado, pilantra, sem vergonha. Ó, vou dar um exemplo, vocês nunca mais esquecerem esses 3 crimes. Se eu chego assim para uma pessoa e falo assim, ó, ladrão, seu ladrão, o que é? Injúria, calúnia e difamação. Tempo para o aluno, pá. Se eu chamo alguém de ladrão, é injúria. Não é calúnia, porque a calúnia tem que especificar. Por exemplo, eu peguei o dinheiro do condomínio e coloquei na conta X. Isso é calúnia, porque eu estou atribuindo crime de furto, certo? A injúria não, ladrão, ponto. Ofendi a honra do cara, certo? Só para concluir essa questão, esses crimes, se eu for condenado de uma injúria, de uma calúnia, de difamação, não atinge a inelegibilidade. Eu posso me candidatar a cargos do Executivo, do Legislativo, mesmo com uma condenação de crimes contra a honra, porque a lei falou, olha, isso daqui não, a gente aceita. Um exemplo para ficar dentro da política também, o Clodovil xingou a Marta Suplicy, não vou dizer o nome do que ele xingou, entendeu? E ele foi condenado no cível porque ele xingou, certo? Se o Clodovil tivesse vivo, disputando a eleição e tal, ele não seria, ele não perderia o cargo dele por ter cometido esse crime contra a Marta, de injúria, que ele xingou a Marta, não sei do que, mas eu sei que ele xingou, tá? Não quebraria o decoro, porque não está na lei. Só para arrematar isso daí, vem cá comigo, cuidado com o parlamentar. Olha para mim, parlamentar, já que estamos dentro do eleitoral, tem imunidade absoluta de opiniões, palavras e votos. Ainda mais se ele está na tribuna do Senado, tribuna da Câmara. Pode xingar o parlamentar? Pode xingar. Bolsonaro falou lá que uma ministra, não lembro o nome, que era sapatão. Sapatão é injúria. Mas, como ele está escudado pela imunidade parlamentar, ele pode xingar. Ponto. Que ele está no exercício da função dele.
O exemplo também o Romário, o Romário esculachou lá o pessoal da CBF, mas acabou mesmo. Fez lá um discurso, acabou. O pessoal da CBF entrou com uma ação contra o Romário. O que o STF falou? Não, ele está na imunidade parlamentar, ele tem imunidade absoluta, porque ele estava a questão dos estádios, né? Que, aliás, os estádios, todo mundo sabe que foi superfaturado. Então, o Romário, senador do Rio de Janeiro, foi lá, xingou, acabou o pessoal da CBF. E ele é uma causa excludente de ilicitude, porque ele tem imunidade. Ele fala o que ele quer, a hora que ele quer, dentro do Senado, dentro da questão política. Não vamos entrar no regimento interno da Câmara do Senado, que não é importante, mas do ponto de vista constitucional, o parlamentar tem imunidade absoluta. Não esquece de opinião, palavra e voto, tá? Vamos lá. Só para você não esquecer a exceção. Qual é a exceção? Não pode fazer apologia ao nazismo. Se fizer apologia ao nazismo, crime de racismo, você perde o mandato parlamentar porque quebra decoro, além de uma condenação. Só para você ter uma ideia, teve um escritor lá no Rio Grande do Sul, não vou me lembrar o nome, você vai lá, entra lá no STJ, STF e tal. Teve um habeas corpus que ele escreveu lá, falando que o nazismo era uma coisa boa, legitimando a ideia do nazismo, né? Aí o que aconteceu? Foi instalado um inquérito de racismo, para apurar, porque você está fazendo apologia ao nazismo. Chegou um habeas corpus lá no STF, o STF falou, não senhor, aqui não admite o hate speech. O que é isso daí? Liberdade de expressão extrema. Você fala o que você quiser, a hora que você quiser. Lá nos Estados Unidos admite Ku Klux Klan, o cara ser nazista, neonazista, enfim, aqui não. Aqui não. Aí o STF falou, aqui não há liberdade de expressão extrema, tanto é que os direitos e garantias fundamentais, eles não são absolutos, isso é pacificado no STF já, pacificado, não tem divergência, volta ao HC, determina instauração de inquérito policial e apure, ponto. Então, cuidado. Vem cá, vamos lá. Continuando na lei de inelegibilidade. A renúncia para atender a desincompatibilização com vistas à candidatura ao cargo eletivo, olha só, a renúncia para atender a desincompatibilização do cargo eletivo, ou para a assunção de mandato, não gerará inelegibilidade na linha K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça a fraude disposta nessa lei complementar. O que a linha K fala? O presidente, que nós já vimos, mas não tem problema. O presidente da República, o governador do Estado, do Distrito Federal, o prefeito, membros do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais, que renunciarem seus mandatos, olha aqui, ó, seus mandatos, vamos escrever isso daqui, antes do processamento, antes desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar processo por infringência do dispositivo da Constituição Federal, na Constituição Estadual, ou na lei orgânica do Distrito Federal, ou lei orgânica do município, para eleições se realizarem durante os períodos remanescentes do mandato, para o qual foram eleitos nos 8 anos subsequentes do término da legislatura. Preste atenção, foi um avanço essa lei. O cara está respondendo o processo. O que acontecia? Vou pegar um exemplo do Eduardo Cunha. Foi lá, o STF foi lá e afastou o cara. Por quê? Porque ele estava manobrando o Conselho de Ética. Isso é óbvio. Óbvio. Tanto é que o processo do senador Delcídio foi um tiro. Foi rapidinho. O do Eduardo Cunha estava demorando. E não tem muita diferença do regimento interno da Câmara para o Senado. Tá? As casas são... Não existe hierarquia entre as casas. Pelo contrário. Beleza. E ele estava manipulando lá. Pá. Tanto é que o STF, por 11-0, afastou o cara. Foi lá, afastou, pá. Se ele tivesse renunciado o presidente da Câmara, renunciado o mandato parlamentar, se ele tivesse renunciado o mandato parlamentar, já era, ele se tornaria inelegível. Ele não poderia se renunciar e daqui 2 meses concorrer de novo. Não. Renunciou, já era, é inelegível. Legal? Vamos lá. Isso foi uma coisa muito boa que aconteceu, né? Artigo 2. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Então vamos lá. Vamos entender aqui. O direito material, que a gente viu aqui, da lei de inelegibilidade, que são as regras. Então, Código Eleitoral, lei dos partidos políticos, resoluções, lei das eleições, lei complementar que a gente está vendo, etc. Todos esses arcabouços legal. Acabamos de falar das inelegibilidades. Porém, existem pessoas, mesmo com condenação transitada em julgado de segunda instância,
por crime de tráfico, roubo, corrupção ativa, peculato, se candidatam. Vão lá, preenchem o RAI, o requerimento de aliciamento eleitoral, a convenção partidária aprova, todo mundo entra, tal, beleza, beleza. Ok. O cara continua, ganha a eleição. E aí? Quais são os mecanismos processuais que o ordenamento eleitoral me dá, eu tenho como disposição para poder combater um cara que foi condenado em segunda instância para não ingressar nos quadros do Executivo ou do Legislativo? Então, quem é que tem competência para fazer isso? A Justiça Eleitoral. Então vem cá. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inconstitucionalidade. Então vem cá. Como nós falamos, a Justiça Eleitoral é uma composição, certo? Ela não é que ela fica para sempre, não. Tanto é que tem uma reeleição. Quem é que eu me lembro agora? O Marco Aurélio foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi que eu me lembro também, o Toffoli, e eles também são ministros do STF. Então, o que acontece? A Justiça Eleitoral é uma composição, tá? De advogados, de membros do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, enfim. Então vem cá. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. O que é jurisdição? Jurisdição tem que ser provocada. Olha aqui para mim. Eu tô lá, sou juiz, tá? Sou juiz. E tem lá um cara que se candidatou, venceu uma eleição de vereador, só que esse cara é ficha suja. Ficha suja. Aí, legal pra falar, né? Ficha suja. A justiça não pode fazer nada, amigo. Nada. Porque um dos princípios do direito processual civil penal, a jurisdição é inerte. Ela tem que ser provocada. Quem provoca? O cidadão, o Ministério Público vai lá, faz uma petição para o juiz eleitoral e fala: juiz, olha o que está acontecendo. A lei complementar diz o seguinte, a 60/94, perdão, a lei complementar 60/90, a lei complementar que a gente está estudando, mais a lei complementar 135/90, que altera a lei complementar, diz o seguinte: ó, você foi condenado em segunda instância, você não pode ser elegível. Então, beleza, você pega a documentação do cara, pega a certidão dele, da justiça criminal, que puxa lá, a coisa mais fácil que tem, põe o nome do cara, puxa a certidão do cara. Leva lá no juiz eleitoral, o juiz eleitoral tá aqui, ó. Esse cara tem a condenação em segunda instância, transitado julgado ou não, portanto ele não é elegível. Aí a justiça eleitoral vai se manifestar, certo? Ok? Então vem cá. Não vamos entrar nesse mérito aqui, porque já foi dito, provavelmente, foi me dado apenas, então, somente a lei complementar lá, 190, essa lei complementar da lei de inelegibilidade para explicar. Então tá aqui, ó, quais são as ações? Ação de impugnação de registro de candidatura, ação de impugnação de mandato eletivo, ação de investigação judicial. Então são esses mecanismos processuais. Vem cá, tem outros mecanismos processuais para quê? Para que coíba o ficha suja, certo? Dá um exemplo aqui, ó. A ação de impugnação de mandato eletivo, acho que é a mais tá mais em evidência, é que aqui a do PSDB entrou contra a Dilma, né? A do PT, porque o PSDB tentou tirar o PT duas vertentes. Primeiro foi pelo impeachment, segundo foi pela via eleitoral. Então teve esses dois jogos, né? Não estou dizendo que é ilegítimo ou ilegítimo, é o direito de ação. Ele vai lá, entra, ingressa, tal, etc. O governo que articule a sua base política e combata no legislativo e que defenda no judiciário. Ponto, é assim que se faz uma democracia, com dialética, com divergência e tal. Essa ação está andando, certo? Só para você ver que é a ação mais famosa. Por quê? Porque o que acontece? Há indícios que a campanha, a chapa Dilma Temer, teve, há indícios, né? Só indícios. Dinheiro de corrupção da Petrobras. Então cai a chapa. Pela jurisprudência do TSE, cai a chapa. Não sei se vão mudar, tá? Ou não sei se vão colocar na gaveta e esperar passar os 2 anos. Não se sabe ainda. Então tudo isso é uma incógnita. A defesa do Temer já está aqui separando as contas, tá? Mas que está em curso essa ação, está em curso essa ação. Beleza? Vamos lá. Parágrafo único. A arguição de inelegibilidade será feita perante. Aí você lembra lá daquela escadinha, lembra daquela escadinha que eu fiz? Aquela escadinha lá, juiz, certo? Não vou escrever, vamos lá, juiz, tribunal, STJ, STF. Aqui a gente faz diferente, ó. A arguição de inelegibilidade será feita perante o Tribunal Superior Eleitoral quando se tratar
de candidato a presidente da República ou vice-presidente da República. Então vem cá. Dilma Temer. Qual é o topo da jurisdição eleitoral? É o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então ele começa lá, certo? Eu não vou entrar com uma ação no juiz eleitoral de primeira instância, lá na escadinha lá embaixo. Por quê? Porque é o presidente e o vice. Então, se o presidente e o vice estão lá no topo, quem é que vai julgar? É a Suprema, é o topo da justiça eleitoral que vai julgar. Não pode julgar um juiz de primeira instância. Legal? Vamos lá, essa é a lógica da lei. Tá? Os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, que é do Distrito Federal. Ora, é uma coisa lógica. Eu, governador, estou com as minhas contas, vamos pegar o exemplo do nosso querido Pimentel lá na Operação Lava Jato, acrônimo, está lá investigando um monte de fraude, licitação, enfim, tal. Se o dinheiro foi de campanha, não foi de campanha, foi fruto de ilícito, não ilícito, enfim, beleza. O que acontece? A ação de impugnação de mandato eletivo é lá em Minas Gerais, porque o cara é governador de Minas, não é aqui em São Paulo. Só para entender, vamos lá, vem. Os juízes eleitorais, quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 3. Caberá qualquer candidato, partido político, coligação, Ministério Público no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada. Olha isso daqui, ó, 5 dias. Passou, já era, prazo. Cuidado. Vem cá, é muito comum pedir prazo. Passou 5 dias, então a Dilma foi eleita. 5 dias é o prazo para impugnar, amigo. Passou esse prazo, acabou. E o PSDB não tem gente ingênua, né? Advogado ingênuo. Eles já sabiam da lei eleitoral. Ah, é? Ela vai ganhar então? Tem esse esquema todo da Lava Jato? Então vamos entrar com uma ação de impugnação de candidatura. 5 dias. Na hora que ela tomou a posse, os caras já entraram com a ação. Ponto. Se não entrar durante 5 dias, preclui. O que é preclusão? Perda do direito de ação. Já perdeu, já. Passou no 6º dia, acabou. São 5, são 5. Prazo é um lapso temporal que você quer exercer um ato processual. Não exerceu, perdeu, já era. Legal? Vamos lá. A impugnação pode ser por parte, certo? Que geralmente quem é a parte, né? A gente já sabe, é o eleitor, né? Eleitor, enfim. Perdão, por parte. Vamos colocar assim, parte não, né? Deixa eu me retratar. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Então vamos colocar aqui o eleitor, tá? O eleitor. Então vem cá. O cara vai lá, o Aécio Neves foi lá e entrou com uma ação de impugnação de registro de candidatura contra a Dilma. Nada impede o quê? Que o Ministério Público pegue carona. Por quê? Porque o Ministério Público é fiscal da lei. O Ministério Público não é partidário, tá? Não é partidário o Ministério Público. Ele é o fiscal da lei. Então ele quer acompanhar para saber se a lei está sendo cumprida ou não. Certo? Vamos lá. Não poderá impugnar o registro de candidato ou representante do Ministério Público nos 4 anos anteriores que tenha disputado o cargo eletivo integrado o diretório do partido exercido atividade pública partidária. Então o que está falando aqui? O Ministério Público que exerceu política partidária não pode nos últimos 4 meses, né? Vem cá, 4 anos, perdão, cuidado que eu falei para vocês, anteriores, tem exercido política partidária. Vou dar um exemplo aqui, o nosso querido ex-ministro Wellington Breve, né, que a Cristiana Lobo colocou o apelido de Wellington Breve. Por quê? Só para você entender. Os membros do Ministério Público, depois de 88, eles não podem ingressar a cargos políticos. Não podem. Não podem. Porque o Ministério Público é para combater, justamente, ele é uma instituição independente, para quê? Para fiscalizar. Como é que o Ministério Público vai fazer parte da política? Não. Depois de 88, para você, Ministério Público, pertencer a um cargo, ou você pertencer a um cargo, você tem que se exonerar.
o que eu acho uma loucura, né? Você vai se exonerar do Ministério Público para ocupar um cargo eletivo, que acabou, já era, enfim, cada um com seus problemas. Então você tem que se exonerar, como fez o Alexandre de Moraes, por exemplo, o atual ministro da Justiça do Temer. Ele era do Ministério Público, acabou se exonerando e foi advogar e foi para as questões partidárias. Pega, por exemplo, o Capês. O Capês, ele entrou no Ministério Público antes de 88. Então, antes de 88, os membros do Ministério Público podem assumir cargos, cargos do Executivo. Depois que você entrou, depois de 88 que você entrou, você não pode, tá? Então, cuidado com isso daí. Se liga. Vamos lá, vem comigo. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passar a correr após a devida notificação, o prazo de 7 dias para que o candidato, o partido político ou ligação possa contestá-la, junto a documentos, indicar rol de testemunhas, requerer a produção de provas, outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros de repartições públicas ou em procedimentos judiciais administrativos, salvo processo de tramitação de justiça. Então vem cá. O que nós temos aqui? Nós temos a manifestação do contraditório pela defesa. Eu vou lá, entro com uma ação de impugnação de registro de candidatura contra a presidente Dilma e o vice Temer. Lógico que eles têm o direito de se defender. Não é porque eu não gosto do PT, do PSDB, do PMDB, do raio que eu parta, que o direito constitucional de ampla defesa tem que ser assegurado. Então ele tem que se manifestar. Olha, não é verdade, tá? O dinheiro não é de corrupção, o dinheiro, enfim, vai se manifestar. A defesa do Temer vai falar que separou, que vai tentar separar as contas e a chapa. A defesa da Dilma vai falar que não é dinheiro de corrupção. Agora, cuidado. Veja só, se a Dilma, que interessante, se a Dilma foi empichada, ela perde o cargo de presidente da República, agora presidente afastada. Mas a ação eleitoral continua, certo? Mas a ação eleitoral continua, porque não pode existir da ação, tá? Então, beleza. Então, entrei com uma ação, é o rol procedimental, né? É o procedimento, porque você vai apurar, certo? Se eu entrei com uma ação de impugnação de candidatura, pode ser que eu esteja de má fé. E se eu estou de má fé, eu sou punido. Então, eu que estou sofrendo essa ação, eu sou autor e você é réu, eu vou me defender réu. E se eu sou inocente? E se eu sou vítima de uma calúnia, de uma patifaria qualquer? Porque isso é muito comum acontecer. Focinho de porco vira tomada assim, cara. A coisa inverte. Então, por isso tem que se defender, para mostrar o outro lado, certo? E aqui a gente vai falar dos procedimentos, como é que funciona, rol de testemunhas, prova documental, pericial, etc. Legal? Vai praticamente montar o processo. O que é o processo? Processo, você vai compor a lide. O que é a lide, segundo o Carnelucci? É um conflito de interesses de uma pretensão exigida e satisfeita. Então o eleitoral pega muita coisa subsidiariamente do processo penal, do processo civil, da Constituição Federal, enfim, né? Então, vai se defender. O que a lei fala? Vem cá, continuando. A partir da data que terminar o prazo para impugnação, entendeu? Após a notificação, para 7 dias, então você tem que se defender em 7 dias, para que o candidato, partido político ou ligação, possa contestar. Então, ação de impugnação de registro de candidatura versus o que? A contestação. Tese, olha só que interessante aqui, para a gente encerrar, que já está acabando. Ó. Ação de impugnação de registro de candidatura versus contestação de quem ganhou a ação, contestação. Aí vem aqui a sentença, certo? Sentença. O que nós temos aqui? Nós temos uma tese, lembra lá o Hegel, né? Tese, temos uma antítese. Temos o que aqui? Uma síntese. Síntese. Tese, antítese e síntese. Meus queridos, aula que vem a gente continua, tá? Beleza? Um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!